Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Muito Mais Podcast e hoje eu recebo aqui a personal Carla Cordeiro e Ronei Malta, Tamo junto, tropa. que já tive aula, né, com os dois, inclusive, são maravilhosos aqui da cidade. E eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Começar pela Carla, tudo bem? Sim, tudo bem, Marina. Obrigada pelo convite. Sou personal, atualmente eu estou muito atuante, né? Nesse momento estou fazendo muito trabalho com obesos, um trabalho que eu gosto muito. Adoro qualquer tipo de desafio, então, por isso até, ó, a cor do cabelo, tá vendo? Você Então, já reparou, né? tá toda. Mas é isso, adoro trabalhar com desafios, tá? Personal, mas eu faço um pouco de tudo. No sentido de saúde e bem-estar, até por isso que as pessoas olham pra gente e falam, nossa, mas você é personal, gosta de trabalhar com obeso? Gosto muito, adoro. É uma área que todo mundo precisa, né? É. Todo E, mundo e precisa trabalhar. saber, principalmente, porque eles são bem difíceis de lidar, mas eu amo de paixão. Inclusive, tem muita vergonha, né? Muito, exatamente por isso. Dessa coisa de... Mas fala, gente, mas a academia, o exercício, ele é também, né? Justamente para quem mais precisa. E muitas vezes essas pessoas que precisam muito são as que mais se sentem envergonhadas de se expor, de Sim. expor o corpo. É. Então, é bem característico. Bem isso. Exatamente. Pela deficiência deles mesmos, né? De chegar até um personal e poder, né, abraçar a causa. E aí eu peguei com muita vontade, gosto muito. E é um desafio para mim. Já consegui fazer consegui conquistas excelentes, assim, com eles, tá? Gosto muito. Legal demais. E você, Ronei, pode se apresentar um pouquinho aqui pra gente? Bom, obrigado pelo convite aí, pelo podcast. Imagina, a gente estava tentando marcar isso já fazia um tempo já, né? Tempo já, mas agora deu certo. Saiu. Na hora certa sai, deu certo. Personal trainer também, há mais de 8 anos. Não teria como eu ser outra coisa, eu acho, igual eu sempre falo. Meu pai é personal também. Legal. E resolvi seguir o mesmo caminho aí. Atuo aqui em São José do Rio Preto, trabalho com consultoria online. Minha especialidade é definição muscular, quadríceps, glúteo, enfim. É isso aí, galera. Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre a saúde física, como ela influencia na saúde mental e como a saúde mental influencia na parte física, né? Um dependendo do outro aí, tanto a questão do emagrecimento quanto a questão de ganho de massa muscular, tem esse efeito físico, mas também tem um efeito mental, né, ali na parte psicológica. Como que vocês trabalham isso? Eu vou começar com você, Carla. Como que você trabalha isso na questão da obesidade? Porque é uma questão do equilíbrio total, né? Não é só a alimentação, não é só o exercício, não é só a parte psicológica. Tudo tem que estar integrado ali. Como que vocês trabalham com essa parte? Então, Ma, é o seguinte, quando você se depara com uma situação dessa, é óbvio que uma pessoa que está nessa situação da obesidade já está num problema seríssimo, né? Porque a saúde, em primeiro lugar, sempre a gente sabe. Então, quando a pessoa vem para você pedindo essa ajuda, que bom, ela não está em depressão. Então, se ela te pediu ajuda, é porque ela não caiu nessa ainda, né? Ela está lutando, pelo menos, né? Exatamente, porque eu mesma precisei fazer a terapia para entender certas coisas, porque eu não cabia em mim entender assim, por exemplo, quando a pessoa entra em depressão, eu falo, gente, mas por quê? Porque a gente libera muita dopamina, então a gente não tem compreensão da coisa. Ele fala, mas não é possível que uma pessoa não goste de exercício físico, não é possível que uma pessoa não saiba comer certinho. Para nós, né, Ronei, é muito normal isso, né? A gente vive esse mundo. Então, eu fico muito contente quando eu vejo os obesos virem até mim. Eles procuram ajuda e aí é óbvio que eles já têm um problema sério, mas muito sério. E por quê? Porque muitas vezes é emocional, é familiar, muitas vezes essa pessoa sofreu bullying no colégio, e aí existem várias, né, o porquê disso. E aí, na verdade, eu tive que fazer a terapia para entender certas coisas. Aí um dia eu escutei de uma pessoa falar que ela era daquele tamanho porque ela se protegia, né? Sim. E aí foi quando eu desenvolvi a terapia junto a uma junta médica e o pessoal falava muito em desgaste, que é você querer se esconder daquilo lá. Então, por exemplo, você tem um problema e você vai se alimentar, você não come pouco, aquela ansiedade te gera
esse desgaste, a compulsão. Então, foi por isso que eu me apaixonei, assim. Eu vejo que as pessoas precisam muito de ajuda, né? Porque lidar com um público de alta performance, vamos dizer assim, não é fácil, não, mas é muito mais fácil de lidar, porque é o nosso mundo, né? Sim. É diferente. E eu gosto de conhecer coisas novas e, assim, em ajudar é comigo mesmo. E aí eu comecei a entender o mundo dessas pessoas. O tão quão era importante alguém estender a mão e falar, não, vamos que eu vou junto com você, né? E o quanto é mais profundo do que parece, né? Parece Totalmente. que, é só... ela tá gorda ou tá com a saúde, com problemas de saúde, mas tá muito mais... É além disso, É né? muito além. Então, é tratável, claro que a gente recupera sim, mas a endorfina, a dopamina que libera, faz com que essa pessoa, como todo mundo gosta de treinar, as pessoas que gostam de treinar sabem dessa liberação, do tanto que é importante para o nosso organismo, eles também. Então, aí você estende a mão, você puxa para o seu lado. Então, eu dou aula de sábado, dou aula aos domingos também, e eu ajudo porque eu sei que a ansiedade que gera vai fazer o quê? Vai fazer comer. E o legal é isso que você está falando, é como se fosse um remédio na hora que você... Existe reforço positivo, né? E Sim. reforço negativo. Então, você pega uma pessoa lá que é obesa, que nunca treinou, e aí ela vai, procura você. Ok, beleza. Só que conta um pouco em relação ao remédio que é você fazer ela enxergar o mínimo possível de resultado que ela teve um pouquinho de tempo que ela começou a treinar. Entendeu? É maravilhoso, né? Então, quando você, né, por exemplo, você vai falando para a pessoa, mesmo que às vezes ela não emagreceu nada, mas o fato de você dar um reforço positivo, falar, você viu que você já melhorou aqui? Você viu que semana passada você não conseguia, por exemplo, agachar o jeito que você está agachando agora? A pessoa já, isso é como se fosse um remédio. Um dia após o outro, é muito gratificante. A palavra certa é essa. Eu acho que para eles, se é bom, é muito melhor para mim, né? Me sinto muito grata ao que eu posso fazer. E assim, a gente tem que ser espelho para eles, no sentido, eu tô aqui, eu não vou deixar você de forma alguma, né? E a resposta positiva é tanto minha quanto deles enxergarem tudo isso, né? É o que você falou. Semana passada você não fazia, essa semana você consegue fazer, né? E aí existem várias estratégias para você cuidar disso, né? Já inicio fazendo caminhada, porque o que acontece, né? A pessoa, como está obesa, você não vai passar. Você faz um trabalho de base muito bem feito, e o primeiro contato, a primeira história que me conta, eu já vou fazer caminhada, né? E ali você já está fazendo treino. Sim. Então, é muito importante cada pedacinho do que eles estão vivenciando ali, porque eu ensino a fazer o alimento, é completo, né? Sim. Eu ensino desde o treinamento até como se comportar para não comer assim demasiadamente, né? Liberar um pouco de endorfina. Eles já acordam fazendo exercício físico, porque pelos estudos que eu tive em conhecimento do obeso, até as pessoas que não são, mas assim, o quão é importante já acordar liberando endorfina, para não causar essa ansiedade, não gerar a escolha dos alimentos também, para não gerar a ansiedade demasiado. Então, você escolhe alimentos que saciam. Então, tudo é em prol a cada pedacinho, cada parcela de comportamento deles, eu tenho que estar ali todo momento. Vocês estão comendo certo? É muito multidisciplinar, né? Muito. É uma coisa. Né? Por isso que é tão difícil, né? Não é uma coisa só. São vários vivência. profissionais, várias vivências, várias atitudes que têm que ser tomadas para isso entrar, né? no controle. Com certeza. E eu falo que o pior veneno que existe é a comparação. Então, quando alguém fala que se compara muito, eu falo, todo mundo se compara muito. A diferença é que a gente vai aprendendo com o tempo a se comparar com a gente. Então, quando você se compara com qualquer outra pessoa, sempre o ganho, igual a gente estava falando de obesidade, se ela se comparar com outra pessoa, com alguém que ela admira, ela vai estar muito longe do objetivo dela. E não é nem saudável, né, essa comparação. Não. Mas se ela se compara há uma semana atrás, com ela, né? Não, eu não conseguia fazer uma caminhada de meia hora. Sim. E agora eu consigo. Ou então, eu tinha tantos centímetros, agora diminuiu, ou o peso, qualquer tipo de comparação que seja com você, eu acredito que tem um crescimento.
né? Então, se Sempre. você se compara a Carla ao Ronei do ano passado, se você está melhor, se você está buscando, né, saúde, buscando saúde mental, saúde física, buscando se desenvolver, é saudável. Agora, quando Tá. você se compara com outra pessoa, Não. nunca vai estar no mesmo pé de igualdade ali. Sim. E aí essa comparação pode continuar, que você tinha falado que você faz com ela mesma. Ó, você não conseguia... É o feeling, né? Sim, A gente total. que trabalha com o ensinar, é esse feeling que a gente tem, que a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas. Com certeza. Porque eu sempre falo, é um jargão que eu sempre uso. É uma estratégia comportamental energética de didática positiva. Com certeza. Porque não é que é uma cobrança, ó, você comeu certo, ó, você fez isso. Não, mas você direcionar pontos positivos que vai fazer a pessoa enxergar esse feeling de, tipo, Sim. nossa, eu preciso me alimentar melhor. Pô, igual eu falei do agachamento, pô, semana passada eu não conseguia agachar do jeito que eu tava agachando agora. Eu não conseguia fazer meia hora de caminhada. Hoje eu já consigo fazer meia hora de caminhada. Então é isso. É esse feeling que a gente tem que ter para passar para a pessoa, para que ela consiga enxergar esses pontos positivos e começar a ter uma saúde, Sim. né, uma vida mais ativa, automaticamente uma mentalidade mais saudável. Aí. São sucessões de coisas, né, que vão fazendo com que ela tenha essa carga positiva, mas ela tem que... toda pessoa é imediatista, qualquer pessoa hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né? Causa ansiedade, porque causa ansiedade? Você vive o depois, né? Sim. Você não vive aquele momento. Então, é muito importante você dar cada detalhe, né? Ó, alimentação, você tem que parar para comer. Você não pode ficar pensando em outra coisa, porque senão ela não degusta, ela não sacia, Não sente entende? ali, né, Não. E então, cada vitória dela, nossa, antes eu passava fome, aquela quantidade de comida, hoje eu já consigo, é muito para mim, entendeu? Então, é uma vitória muito grande você poder fazer aquela pessoa entender que, para o profissional, é gratificante muito mais além do que ele imagina, né? Então, eu falo que a terapeuta fala, a Karina, cada detalhe que ele consegue, ele tem essa conquista... São pequenas conquistas que constroem a grande conquista. Então, a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes, porque é um simples assim, ó, o que você fez agora de manhã? Cobra, então eu faço histórico de cada um, Sim. eu mando postar, tem que ficar em cima, senão não faz. E é muito, isso aí que você falou é muito importante, porque é muito difícil a gente, principalmente agora em 2023... Tá capotando. É tudo muito rápido. A informação aqui, você fica doido no Instagram, nas redes sociais, né? Então, é igual você falou, é muito difícil. A gente precisa criar uma estratégia muito boa, reforçada, para fazer efeito. Sim, esse lance muito. de você falar, ó, vamos degustar a comida, vamos esperar o tempo certo das coisas. E as pessoas querem, às vezes, o resultado para ontem, né? Hoje em dia... Todo mundo quer, né? Hoje em dia você tem que fazer a coisa virar muito rápido. Muito rápido. E isso reverteu até nos treinos, né? Hoje em dia, você vê tanto é que a maioria dos meus alunos pede treino para mim e fala, Rony, eu tenho meia hora de treino. Há 10 anos atrás, você não conseguia fazer um treino de meia hora. Não, exatamente. Não, era 1 hora e nem se falava nisso, então, menos de 1 hora. Nem, né? Agora já foi, 50, 45 minutos. Não, treine em 20 minutos. 20 minutos como se existisse um milagre, né? Então, a gente vai criando estratégia, né, para fazer que isso seja possível dentro da realidade de cada um. Porque você tem que se enquadrar na realidade, né? E, infelizmente... É ruim, porque acelera todo mundo. É ruim, é muito ruim. Porque, infelizmente, você tem que... Esse mundo acelerado aí é o que gera todo esse problema da obesidade. Obesidade, com certeza. E frustra a pessoa, né? Porque ela chega num consenso ali que ela sabe que ela fez errado e ela mesma não sabe o porquê, né? Intuitivamente, ela vai fazer... Comer, e ela não sabe o que é aquela... Descontar de alguma forma, tem uma válvula né? de escape, que é o alimento, E geralmente, né? E o alimento tem essa... Ele não é só para suprir as necessidades físicas, né? Não. Ele existe emocionalmente, existe memória afetiva da comida. Então, aquela coisa de vó, de mãe, de pai, de lembranças.
Então, tem muitas pessoas que têm... Todo mundo tem uma ligação com a alimentação, de alguma forma, mas algumas pessoas têm essa ligação mais adoecida, vamos dizer assim. Isso, aguça, então, é muito aguçada e desconta tudo, realmente, né? Falar no palavreado, assim, desconta na comida, Sim. tanto em comer muito, quanto em comer errado, quanto na bebida também. Tudo que faz parte dessa alimentação, que também inclui a parte da bebida, dos exageros. Então, claro que tem gente que compra, tem gente que é compulsivo de outras formas, mas a parte alimentar, ela é muito acessível, né? Tanto a bebida alcoólica quanto... Porque se a pessoa, às vezes, não tem tanto dinheiro assim para gastar, por exemplo, para ser uma compulsiva por compras, mas a comida, né, geralmente, dificilmente a pessoa não vai ter o que comer, né? Então, alimenta se ela tá ali... né? Literalmente. O alimento tá ali para ela ter essa válvula de escape, é muito mais fácil de passar da conta, né, da alimentação ou da bebida também, que é uma coisa de muito fácil acesso. Ela vai se escondendo atrás do problema na alimentação. Esses dias você tá falando de comida, de memórias e tal, eu tava dando aula pra um cara, e aí eu sempre levo minhas marmitinhas, tudo no carro e tal, na hora do intervalo eu como e tal. Aí ele perguntou pra mim, Rony, mas o que é que você come e tal? Eu mostrei pra ele, falei, ó, tá vendo, é frango aqui, tilapinha e tal. Ele falou assim, mas você é feliz comendo isso aí, cara? Aí eu falei assim, mano, como assim? Você não liga a felicidade ao frango, né? Mas tem é o gente jeito que liga. O jeito que você vê, né? Porque ele pegou e falou assim, pô, você não tem prazer de sentar numa mesa, de comer sei lá, uma costela, depois comer um sorvete e tal. Eu falei assim, nossa, cara. A gente é estranho até aí, essas perguntas. Eu falo, cara, é que pra mim é tão normal isso aqui, porque parece... O dia que eu não faço, eu fico me cobrando. Eu falo, não, cara, puta, eu deveria ter comido certo, tava todo... sair da dieta ali e tal. Pra você, tem mais prazer em fazer, isso. em seguir, né, a rotina, Mas é porque em dá ter certo, resultados, né? É porque né, dá certo. Porque dá certo, do que sair e fazer isso. Mas quem não tem essa consciência, existe essa conscientização depois de um tempo, né, de adultos, que a gente tem essa informação do que faz bem, do que faz mal, do que é bom, do que não é. Mas também tem essa questão da emoção, que já não é o racional que está ali. Que é essa pessoa que liga muito a alimentação às emoções. E aí, quanto mais bagunçada tiver a emoção, consequentemente, a alimentação, a atividade física e a saúde física vai ser afetada pela saúde mental. Sim. E aí, muita gente não liga, não faz essa ligação. Sim. Tanto que esse aluno te perguntou, nossa, mas você é feliz comendo certinho, assim, comendo marmita, comendo... E a resposta é sim. Para mim, isso me traz felicidade. E a outra pessoa, da forma como ela vê isso como um castigo. Sim. Ela não vê isso como uma coisa boa, né? A maioria. E é a mesma coisa pra quem faz atividade física, né? Eu tenho um amigo de infância que, desde que eu conheço ele nunca pisou numa academia. E aí, esses dias eu perguntei pra ele, falei, vem cá, como é que é? Como que você consegue ser feliz sem ter endorfina? Você vai trabalhar, você almoça, trabalha mais um pouco, chega na tua casa, janta, dorme. Cara, como? Tipo, como que a tua cabeça funciona? Aí ele ficou olhando assim pra mim, mano, tipo, normal, velho. Falei, cara, então é isso, ó, alimentação, atividade física, tudo é uma... O mundo, uma via de mão dupla. Para que a saúde... Porque talvez a pergunta que você tivesse feito fosse assim, como que a sua saúde mental ainda tá funcionando, né? Assim? Porque o corpo ainda vai, né? Aos trancos e barrancos, com saúde, doente, depois fica doente, sara. Mas a saúde mental, não, ela fica ali. É pela liberação de dopamina, né? A liberação de dopamina é o que vai saciar a pessoa. Só que nesse mundo nosso, quem não participa, acha esquisito que a gente vive. Então, para nós é um tanto quanto engraçado uma pessoa, nos tempos de hoje, eu digo, né? Sim. Uma pessoa não praticar atividade física. É um absurdo, sem fim. Porque, felizmente, as pessoas estão se cuidando, né? Eu não falo nem de performance total, nossa. Mas eu digo assim, pelo menos para ela ter uma qualidade diferenciada, né? A conscientização hoje de que a atividade física não é só para emagrecer ou só para ter um corpo bonito. Exatamente. Hoje já tá tendo essa conscientização de que faz parte... Na rotina, tem que estar incluso. Lógico, né? tem que estar incluso, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. E que o emagrecimento e que o cuidado
com o corpo e a beleza, a vaidade, é um bônus, né? Sim. Vem Isso, como uma consequência e é. não só como objetivo. Porque acho que antes tinha muito isso, né? De que, não, eu tô feliz com o meu corpo, eu não preciso fazer atividade tudo bem. física. Achava Ou então, que era eu isso. não tenho nenhum problema de saúde, não preciso fazer. Hoje tá isso, né, com a internet e tudo mais, com a informação, isso está muito mais disseminado, né? Sim, com certeza. Né, na mídia e nos meios de comunicação. Mas ainda hoje tem falta de informação e você fala, gente, mas como tem essa falta de informação nos dias de hoje? Como a pessoa não sabe isso? Pois é. E tem gente que realmente, mas eu não preciso, eu não tô querendo Não, mudar meu corpo. Médicos mesmo da área da saúde, assim, o cara cuida de você, mas ele não se cuida. Eu falo, doutor, mas como assim? Você tá doido? Você tem que ser espelho também, porque, por exemplo, a mesma coisa a gente, se a gente não faz não é um... Porque a gente tem que ser regra para as pessoas, né? Não pode, eu vou sair comendo o que eu quero. Eu falo que eu tenho um personal fake, que ele come tudo que ele quer. Mas não pode mesmo, porque você tem que manter, né? Se você é um personal, você tem que dar exemplo, entendeu? Tem que dar o exemplo, tem que saber. Total. Tem que saber o que você tá passando. Como é que você... Esses dias para trás eu fui dar aula para um cara e eu fiz um teste com ele. Eu coloquei ele para fazer o crossover, sabe? Sim. Falei, William, você vai pegar o crossover aqui, vai levar o movimento lá pra frente, faz aí. Nunca tinha feito. Cara, se você vê o jeito que ele fez assim, eu falei, não, pera lá. Nossa. Se é um personal que não treina, não consegue passar uma correção adequada pro cara ali, né? Com certeza, Então, exatamente, não sente. Falei, não, vem cá, observa o jeito que eu vou fazer. Eu peguei, acionei os pontos, fiz o movimento e tal, soltei. Aí ele falou, Rony, eu sou um cara muito... visível. Se você não me mostra fazendo isso, eu não ia fazer nunca. Total, isso eu nunca ia corrigir. Sempre. Então, é igual eu tô falando, é por isso que a gente precisa ser o exemplo, ter o ser É o por espelho, feeling, né, Rony? A gente Isso. tá passando que nem eu também dou consultoria e as consultorias que eu dou, eu pareço uma louca. Eu falo que quem passar 6 horas da manhã em frente ao estúdio que eu tenho lá, eu falo, o que tá acontecendo aqui? Parece um tiroteio, né? Parece uma louca. Porque eu gosto, onde a gente se sente feliz é nesse mundo mesmo, né? Senão não seríamos personagens também. Porque que a gente ia ser personagem se a gente não gostasse. Mas a vivência que a gente aprende muito. A geração de conteúdo todos os dias ali, Todos os dias. E você tem... que nem eu falo para os profissionais que trabalham comigo. Eu falo, gente, se você não treina... É religioso ali o horário de treino de todo mundo. Porque eu falo, se você não treina, como é que você vai passar um treino... se você não sabe que musculatura você está atingindo, né? Então, tudo que a gente faz, na verdade, é em prol passar para alguém, ajudar alguém. E se você faz junto, é a maior prova de que você ama o que você faz e que você tem que dar esse exemplo para a pessoa. Ela tem que te seguir dessa forma. Porque senão a pessoa fica sem graça, que nem um obeso que não sabe fazer... Não tem a prática do exercício na íntegra. Então, se você não faz junto com ele, você não está sendo E você consegue coerente. até adaptar um jeito mais fácil para ele executar. Total, né? total. Porque Ele tá visualizando, né? Isso, porque uma pessoa que treina, executa o movimento de um jeito, com uma carga X, né? E uma pessoa que nunca treinou obeso, por exemplo, ou uma pessoa que nunca treinou que seja magro, assim... vai executar de outra forma. Sim. Então você consegue até se adaptar melhor para mostrar o exercício para que ela faça de um jeito Claro, mais você correto. tem que ser o exemplo para ela, né? E passar de uma maneira simplificada, como tudo na vida, que é muito mais legal. Sim. Nos casos... Então, assim, sempre quando a gente fala em saúde mental, todo mundo pensa muito em depressão e ansiedade, né? Que são os dois que são mais falados. Aí, Que é a causa de hoje, né? É o arroz com feijão ali, é a depressão e a ansiedade. Então, assim, o que é a depressão? Ela é uma alteração psíquica, né, no nosso cérebro e que causa descargas aí de vários hormônios, de várias situações. Então, a depressão hoje ela é a doença mais incapacitante do mundo. Então, ela tem uma alteração psíquica que faz com que ela perca a vontade de viver, que ela perca a vontade de fazer as coisas, perca o prazer. E muitas vezes mas faz assim, arrastado, faz por obrigação. E muitas vezes depois, dependendo do nível, né? Porque tem vários níveis. Antigamente achava assim, né? Ah, não, depressão é a pessoa que quer se suicidar ou tá numa cama e não fala com ninguém. E hoje a gente sabe que uma pessoa pode estar deprimida e pode estar num bar bebendo, pode estar com os amigos, pode estar sorrindo, né? Inclusive vários atores, pessoas famosas, né, foram usadas como exemplo que se suicidaram e que ninguém nem sabia, né, que tinha depressão. Exatamente. Então que usaram uma máscara tão boa, uma máscara e uma armadura pior, tão boa, né? Que é o pior. que acabaram escondendo isso e não conseguiram pedir socorro. E isso pode ser até mais grave, né? Porque ela não consegue pedir socorro, ela não consegue pedir ajuda, ninguém percebe o que ela está passando.
E aí ela tá ali, às vezes, numa depressão, indo para uma depressão profunda, séria, né? Com riscos de suicídio, de entrar numa depressão e não conseguir sair. Muitas vezes demorar, né? Quanto mais demorar para pedir ajuda em saúde mental, eu sempre falo, a tendência é piorar, gente. Nunca vai melhorar. A tendência é sempre de pior. Então, vários sintomas, tanto os físicos quanto os psíquicos. Então, assim, desde uma distração, desde perda de memória, dificuldade na cognição, até dores musculares, dores de cabeça, abuso de substância, falta de apetite ou excesso de apetite. Geralmente o excesso vem mais na ansiedade e na depressão tende a ser mais a falta de apetite. E os dois podem acontecer conjuntamente, né? Então, a ansiedade com a depressão se confunde muito, porque tem alguns sintomas que são muito parecidos. Quando vocês percebem que uma pessoa está deprimida realmente, assim, que ela não está conseguindo treinar ou ela não está conseguindo fazer uma alimentação correta e não está conseguindo ter os resultados, como que vocês fazem para manter ali essa motivação ou incentivar a procurar ajuda e a tratamentos? Igual eu falei, uma estratégia comportamental energética e uma didática positiva. Porque pensa numa pessoa que ela já está desse jeito. Imagina nós que é personal, a gente pega muito público que a gente olha a pessoa, a gente fala, bom, tal treino para essa pessoa não vai rolar. Exatamente. Então é onde a gente escuta o aluno. O que ele gosta de fazer? E aí é onde a gente adapta toda a estrutura de treino para que fique prazeroso para essa pessoa treinar. Correto? E a estratégia, né? A energia. Sim. A energia que você leva ali. Porque você imagina, a pessoa já é deprimida. Eu levo, a pessoa não gosta de agachar com barra nas costas. Primeira coisa que eu faço, levo ela para agachar com barra nas costas. A pessoa não gosta de treinar com peso. Eu coloco peso. Fico com um cara... A minha energia ali vai ser transmitida para ela. Então, eu sempre tenho que estar bem. Eu sempre tenho que estar transmitindo coisas positivas para essas pessoas. Por isso que eu sempre falo, estratégia comportamental e energética e uma didática positiva, uma didática dinâmica, de energia boa, entendeu? Fazendo sempre, isso é uma coisa que deu muito certo, sempre apontando coisa positiva. Você viu que você melhorou aqui? Você viu que você está melhor aqui? Você viu que desse jeito você vai melhorar tal... Sempre construindo, sempre construindo ali, sempre lapidando. Com certeza. E nunca falar nada negativo para essa pessoa. Tem mais. pessoas que recebem de um jeito a negatividade e falam, não, eu vou melhorar. Mas tem gente que recebe algo negativo e fica mais cabelo abaixo ainda. Eu ia falar sobre isso. A pessoa que está deprimida ou que ela tem essa característica mais depressiva, ela já é muito esponja, assim, né? Ela já absorve muito. Qualquer coisinha. E ela está muito vulnerável. Sim. Quando ela está na época mais deprimida, geralmente, né, em todos os casos, tanto a pessoa deprimida quanto a pessoa que está muito ansiosa, quando ela está com qualquer tipo de vulnerabilidade, ela absorve muito. Com certeza. Então, quanto mais você... Existe essa coisa do incentivo, tem pessoas que com a crítica, se ela está com a saúde mental em dia, estabilizada, a crítica faz ela crescer. Né? Ela fala, vai analisar a crítica. Ela vai analisar a crítica e vai falar, não, realmente, eu preciso fazer isso, ela vai ter uma consciência. Sim. Agora, a pessoa que não está com a saúde mental em dia, a crítica vai fazer ela ficar mais na lama ainda. Com certeza. Né? Então, às vezes, um elogio ou buscar alguma coisa positiva naquele movimento, naquele exercício ou naquela pessoa, faz com que ela fale, nossa, realmente, eu não sou tão ruim assim, eu sei fazer alguma coisa. Com certeza. Então, esse reforço positivo é no sentido de, Marina, mas vai ter que inventar uma coisa, a pessoa... Aí eu levo isso, sempre eu levo o exemplo pro relacionamento, né? Sim. Que é a minha área. Então, se você só critica, só reclama, só fala que a pessoa não faz nada direito e que tudo que ela vai tentar fazer... Isso vai acontecer, né? Automaticamente aquela pessoa ela vai ela tende a te dar razão. Nossa, realmente... De forma inconsciente, a te dar razão. Então, na hora que você fala, nossa, realmente, você fez isso, que legal. A pessoa fala, nossa, mas eu nem me esforcei e deu certo isso, então quer dizer, eu posso fazer melhor. A hora que ela vai fazer, ela lembra disso e ela faz com qualidade. Tentando fazer surpreender. Isso. Né? E aí agora, se a pessoa já fala assim, você não faz nada de bom, eu falo, real, só eu não faço. A camisa, né? Só veste a camisa, eu não faço nada de bom mesmo, você tá certo. Eu costumo dizer que a pessoa não pode esperar, assim, a pessoa que está bem, ela não pode esperar do outro para você ficar bom. Por exemplo,
Você tá lá fazendo o teu exercício, seja qual for a pessoa. Eu não acho legal ela ficar esperando do outro, assim. Você tem que sorrir pra contar uma piada. Sim. Não, ela tem que ir pra academia porque ela tem que se cuidar. Ela não tá fazendo pros outros, ela tá fazendo pra ela. Se você competir com você mesmo, você chega em qualquer lugar. Porque, na verdade, você se cobra uma coisa que você quer pra você, né? Então, tem muita gente que vai pra academia. Ai, meu marido falou que o meu corpo não tá legal. Isso é um absurdo, sem fim. Porque ela não vai porque ela quer. Então, quer dizer, amor próprio, gente, por favor, Sim. entende? Então, assim, é óbvio que a gente presta atenção, às vezes, no cotidiano da gente. Não é por nossa área, mas a gente sabe das pessoas que não são dessa área, vamos supor, né, ela atinge um grau, assim, eu preciso ir porque agora a coisa está feia. Mas claro que não, você tem que, a vida inteira você tem que se cuidar, você tem que ter amor por você, entende? Começa aí, né? Já Não, é porque se você é início. casado, principalmente, quem que é o alicerce da casa? É a esposa, é a mulher. A mulher sempre vai ser. E se ela não se cuida por ela se deixa... Eu acho um absurdo, sem fim, um negócio desse. Aí se deixa, entendeu? Vai se deixando, porque... Por que ela vai se Acomoda, né? deixando? Não, mas por quê? Eu não entendo isso. Você tem filho, então quer dizer que se você tem filho, você tem marido, você não vai se cuidar? Às Acontece muito, né? Às vezes a Muito. pessoa ela já não estava bem com ela, né? Então, às vezes ela fala, ai, Então, depois por que eu isso tive mesmo, filho, Marina. depois que eu tive filho, eu não consegui, né, me restabelecer e tal. Mas, na verdade, ela já tinha ali Um quê da coisa, quê, né? E aí, algumas situações só foram piorando. Por exemplo, tem um companheiro, uma companheira que fica criticando. Só veste a camisa. Né? E aí veste a camisa e, realmente, eu sou isso daí que você tá falando mesmo, e não tem força. Porque se ela não tem força para se cuidar, com alguém criticando, ela vai ter menos ainda. Então, o ideal, claro, é as pessoas fazerem as coisas por elas mesmas, mas às vezes não é o que acontece na realidade. 90% não é. Né? Eu fico boba de ver como que você se deixa para depois. Como assim? Não, claro que não. Você cuida da sua casa, você cuida do seu filho, E aí você cuida que das entra, pessoas, e aí né? que entra o trabalho de vocês, né, nessa motivação, e de um psicólogo, eu fico se doida. for o caso. E a gente entra com cacetada mesmo de falar, filha, vamos fazer o seguinte, a gente tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Porque é uma obrigação com você, não é se cuidar para ficar linda, não é isso. É saúde mental, exatamente isso. Nos casos de ansiedade, por exemplo, existe muito... Tem a pessoa que está deprimida, que ela não tem ânimo, não tem vontade, não consegue ver uma luz no fim do túnel. Sim. E existe a pessoa ansiosa que ela não está deprimida, só que só dela pensar em começar a fazer um exercício, uma atividade ou uma dieta, e que ela vai ter esse resultado a longo prazo, ela desanima antes de começar. Então, muitas vezes, por isso que se confunde. Às vezes, a que está depressiva não vai porque não consegue, não vê, não tem ânimo, não tem vontade, não tem prazer. Mas, às vezes, a ansiosa não faz. Ela tem vontade, só que só dela pensar o quanto aquilo vai demorar, ela já fica tão ansiosa que ela nem começa por medo de se frustrar. Muitas vezes. Então, a ansiedade, ela é um sentimento normal que todo mundo tem, né? Às vezes fala assim, agora todo mundo é ansioso, todo mundo é depressivo. Não é bem assim. A ansiedade, ela faz bem. Ela faz a gente se preparar para uma atividade, para uma palestra, para enfrentar um problema. Né? Então, a gente precisa se preparar para as coisas. Senão, vai ficar, faz do jeito que der e acabou. Então, ela existe, mas quando ela é uma preocupação intensa, excessiva, e um medo descabido das coisas acontecerem, ficar vivendo, né, no futuro, a gente fala assim, tá vivendo no futuro, mas o sofrimento é presente. Né? O sofrimento, ela tá tendo esse sofrimento agora. Com certeza. Então, esses sintomas psíquicos, que são esses medos irreais, aumentados demais. Então, tem o sintoma físico também, né, que é palpitação, suor excessivo. A pessoa não consegue, até mesmo problemas com concentração e memória podem vir da ansiedade. Sim. E aí, ela percebeu o quanto isso está prejudicando e o quanto a atividade física pode auxiliar, é crucial, né, pro tratamento. Ô, Má, você está falando de ansiedade, e uma vez eu escutei em algum lugar alguém falando que por que não usar a ansiedade a seu favor? Aí não é minha área, mas você falando isso agora veio um negócio na minha cabeça que eu tenho ansiedade normal, comum, igual todo mundo tem. E quando eu optei em seguir uma vida mais regradinha em relação à dieta e tal, eu fui num profissional que montou um cardápio para mim, onde eu tinha que fazer as refeições pesadas de 3 em 3 horas para eu poder competir num campeonato X. E, cara, eu ficava ansioso. Eu acabava de comer uma refeição,
E eu já colocava meu celular para despertar daqui 3, 4 horas, que era o horário que eu tinha que comer, para eu poder comer de novo. E isso era uma ansiedade. Então eu acabava de comer essa, já pensando na próxima, já pensando na outra. E isso foi que tanto é que hoje, segunda-feira agora, eu cheguei em casa, eu e a Suelen tava preparando as marmitas da semana inteira. Não tem como errar. É uma forma de usar a ansiedade ao nosso favor. Sim. Né? Sim, porque se você não se programar, se você não pensar nisso, nossa, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso me programar, eu tenho que fazer isso, você fica muito sem armas, né? Ansiedade positiva. Para aquela guerra, né, da semana. Então, Sim. usar essa ansiedade... Você vai errar toda vez, né? Como uma forma de preparo. Então, quando a ansiedade vem para te preparar para alguma atividade, para alguma coisa que você precisa fazer, precisa se programar. Então, é como se fosse uma organização, né? Então, não é nem a gente chama de ansiedade, mas é um preparo psicológico, um preparo físico. Com certeza. Agora, quando ficar ansioso porque vai se apresentar em algum lugar, por uma festa, por um casamento, por um nascimento, isso não tem como, né? Todo ser humano tem. Mas quando ela começa a causar sofrimento, começa a causar dor. Por quê? Porque é um medo excessivo de tudo que pode acontecer. E todo mundo, qualquer pessoa, a gente quer controlar. Né? A gente gosta de ter o controle das coisas no presente e principalmente no futuro. Então, assim, se eu ficar ansiosa, se eu me preparar, então vem todo desse preparo. Se eu me preparar para isso, eu não vou sofrer. Se eu me preparar, eu não vou sentir dor. A gente está o tempo todo em busca de prazer e para diminuir a dor, não é? Então, cada vez que a gente pensa nisso, a gente fala assim, não, o que eu posso fazer para diminuir a minha dor ali no futuro? O que eu posso fazer para não sofrer no futuro? Só que a gente não tem controle total disso. Do que vai acontecer, de como a gente pode reagir às coisas. Mas quem é muito ansioso não tem muito essa consciência. Então, por falta da consciência de que não vai conseguir controlar tudo, acaba perdendo mais ainda o controle. Quanto mais ela quer controlar, mais ela perde o controle sobre ela. Por quê? Porque quando uma pessoa tem uma crise de pânico, por exemplo, uma crise de pânico ela é a total falta de controle. E aí, quando ela percebe que ela perdeu o controle até sobre ela, sobre os sentimentos dela, sobre os batimentos cardíacos dela, sobre o pensamento dela, porque o pensamento fica desorganizado, aí ela sente medo do medo. Ela tem medo de sentir aquele medo de novo. Ela tem medo de ter uma crise. E aí vira uma bola de neve. Ela tem a crise porque ela sente medo e ela tem medo porque ela teve já uma crise. Ela acha que a qualquer momento ela vai perder o controle de novo. Porque ela perdeu, né? Ela quis tanto controlar que ela perdeu o controle. E é bem triste, né? Já tirei gente dentro do carro com crise de ansiedade, querendo sair correndo, sabe assim? E aí você começa a tentar pôr no eixo, porque a gente é uma espécie de psicólogo também, né? Nossa, eu falo, a gente é psicólogo e personal ali. Porque você tem que ajudar, a gente nem fala direito, né? Não. Dando aula. A gente só fala 3 de 15, vamos naquela máquina, e a pessoa senta ali e ela começa. O desabafo Vai desabafando ali. É grande. E aí você não percebe que tá demais, assim? Muito. Por isso que eu falo, a gente precisa ter o feeling, cara. Contornar a situação ali, levar para... Porque senão você entra no astral da vibe da pessoa ali. E elas estão querendo... eu vejo hoje... Claro, isso sempre aconteceu, mas parece que as pessoas precisam ser ouvidas o tempo todo. Carência, né? Uma carência de falar sobre os próprios problemas. E problemas, inclusive, eu, claro, né? Como psicóloga, tô ali para isso. Mas o que eu quero dizer, assim, em outros contextos... pessoas que nem sabem que eu sou psicóloga, por exemplo, em algum lugar... E começam a contar detalhes, assim, da vida dela, de coisas do passado. Eu falo, gente, a pessoa tá falando para um desconhecido. Aí eu falo assim, nossa, imagina se eu falar, né? Que eu sou psicóloga, vai lá na clínica. Senta aqui. É um socorro, né, imagina Maria? se eu falo. Então, parece que elas estão pedindo socorro mesmo em relação a isso. Em relação a ser ouvidas, em relação a ser compreendidas. Parece que tá, assim, vomitando mesmo, né, ali. Não tá nem pensando no que tá falando. Não pensa. Então, quando uma pessoa chega falando que teve crise de ansiedade, que teve uma crise de pânico, é justamente o momento que eu falo, você tá vendo o quanto você não tem controle? E quanto mais você quiser controlar, menos você vai ter controle sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos. Porque numa crise onde a pessoa perde o controle sobre
os próprios batimentos, sobre os pensamentos que ficam totalmente desorganizados. Total. Eles já estão desorganizados por conta da ansiedade ou da depressão. Mas ali na crise é uma descarga, né? Então ela não Total. consegue raciocinar de forma lógica, Sim. ela não consegue sentir, ela não sabe o que ela está sentindo, ela não consegue perceber o lugar que ela está e o que ela está falando. Muitas vezes a pessoa nem lembra o que ela falou naquele momento de que ela teve uma crise, como se ela estivesse fora mesmo do corpo, né? Ela fala, nossa, ocorre uma despersonalização. Ela fala assim, não era eu que estava ali, não era eu que estava chorando daquele jeito, desesperadamente, Que coisa, não né? era eu que estava ali falando aquelas coisas, gritando, até se machucando muitas vezes. Nossa, um Tá, comportamento então, absurdo, né? são comportamentos assim que a pessoa que é tão controladora, que ela é tão ansiosa em se preparar para alguma adversidade na vida, ela não consegue se convencer, não consegue se conformar, na verdade, que ela tá daquele jeito, que ela não tá tendo controle nem sobre ela, porque ela pensa assim, eu posso, ela quer controlar inclusive os outros, né? Ela quer controlar o ambiente, ela quer controlar as pessoas, ela quer controlar o companheiro, os amigos, o trabalho. E todo mundo, né? Nossa, seria ótimo, né? Se a gente Com certeza. conseguisse montar ali, né? Como se fosse um Administrar Lego, tudo, administrar não é? tudo. Então, quanto mais consciência você tem de que muitas coisas não vão depender de você, claro, a sua parte, Sim. você vai fazer. Mas tem muitas coisas que não estão sob seu controle. Claro. E quem chega nesse momento de crise, quem tem pânico, ou quem tem uma ansiedade generalizada, ou mesmo nos casos de depressão, que ela fala, gente, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso na minha vida, que eu fosse falar que eu quero sumir, que eu quero me matar, ou que eu não quero ver ninguém, ou que eu não gosto das pessoas que eu gosto de estar junto, e não tem mais ânimo, não tem mais vontade, chega a criar um certo asco, assim, de atividades sociais. E isolou, complicou. A gente tem a gente fala, a gente isolou. Quando a pessoa começa a querer se isolar demais, começa a não querer ter contato com pessoas, é porque alguma coisa ali não tá bem. Por dentro não tá bem, e aí começa a externar isso. Sim. Externalizar. E a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar preparado para tudo, porque o que o Ronei falou, e você também, é uma ajuda que ela não, às vezes não se identifica como, mas a gente tem o feeling de pegar por vivência mesmo, né? A gente acaba sendo como você, psicóloga também. E que bom que a gente consegue fazer isso, né? Porque eu falo assim, a gente mantém, sim, equilíbrio pela dopamina, né? Porque a gente é 100%. Então, para nós, eu acredito que para você, não sei, acredito que sim, mas para nós é tão gratificante você poder ajudar, porque você pode fazer alguma coisa para alguém. E a gente vive 24 horas praticamente. Você também, né? Eu também durmo 3 horas por dia. É uma coisa louca, assim, que eu tenho ansiedade de viver, poder ajudar alguém. Né? Eu não sei o porquê, mas é assim que eu consigo me gratificar de tudo que eu faço. Então, eu falo que você poder observar cada um, e a gente está percebendo, eu estou percebendo muito o descontrole total das pessoas. Eles não se colocam em equilíbrio em momento algum, né? E a atividade física faz isso. Como que é eu queria perguntar agora assim, como que é fisiologicamente, como funciona? Porque a gente sabe que tem essa liberação, né, de cargas de adrenalina e tal. Como que funciona exatamente assim? A pessoa chega para fazer uma atividade física, o corpo dela tá inerte ali, ou tava deitada, enfim, ou mesmo que estivesse trabalhando, mas não tá fazendo uma atividade física intensa. Então, como que funciona todo esse caminho até melhorar o humor, até a melhora do corpo ali, mas na parte emocional? Porque, claro, que os batimentos aumentam e aí depois a frequência, né, fica equilibrada, mas a parte psicológica, assim, como que funciona para isso vir do físico, entendeu? Certo. É uma explosão de energias. Vamos falar basicamente Neurotransmissores, né? Levando comando. É uma explosão de energia ali. Você faz força, você libera endorfina, você tá gerando estímulos cerebrais ali. É a liberação da endorfina que faz com que sinta bem-estar. Isso. É isso, esse caminho, assim. Que tipo assim, é basicamente isso que você falou mesmo, bem-estar. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Semana passada eu não treinei, porque eu fiquei doente, eu não consegui treinar, me deu uma gripe muito forte e tal. E aí, segunda-feira, eu acordei bem, dei um monte de aula, e aí eu tava precisando treinar. Eu queria treinar. E eu tava ficando
cabisbaixo. Porque a gente que treina todos os dias, fica uma semana sem treinar, Deus me livre. cara, é horrível. E aí eu dei aula até 9 horas da noite e eu tava tão cansado. Eu falei, cara, por que eu vou treinar agora? Já não treinei uma semana. É uma bola de neve. Tanto pro lado, é uma explosão de energia, tanto negativa quanto positiva. Depende do jeito que você vai direcionar ela. Chegou 9 horas da noite, eu falei, eu montei no meu carro, a camiseta tava do lado, eu falei, cara, vou lá, vou gerar estímulo, vai. Vou pegar, trocar de camiseta e vou treinar. Caramba, Coloquei a camiseta, cara, é incrível. É incrível, porque tipo assim, eu não ia treinar, eu não ia treinar. Eu não ia. Eu ia pegar o meu carro, na hora que eu montei no carro, eu falei assim, cara, eu vou embora pra casa, eu vou pedir um açaí. Desse jeito. Aí eu falei, não, vai. Botei a camiseta, fui lá, treinei, cheguei em casa, abri o congelador, peguei a marmitinha. Então já virou uma bola de neve, uma explosão de neurotransmissores positivos ali que me fez, vamos falar assim, vai ir pro caminho certo. Porque se eu não fosse treinar, eu não ia ter liberado endorfina. Se eu não tivesse liberado endorfina, eu ia ficar mais cabisbaixo do que eu já tava. Eu ia chegar em casa desmotivado, porque eu já pulei mais um dia. Eu ia pedir ele, não que um açaí seja errado. Seja errado, vai, beleza. Mas, enfim, não era pra eu comer aquilo ali. Então eu consegui ficar um dia saudável. Isso no outro dia, cara, eu acordei assim... Muito melhor. Cara, venci. Não, o quanto isso muda na autoconfiança também, né? Com certeza. Porque se você... Às vezes alguém fala assim, ai, gente, como melhorar a autoestima? Como melhorar a autoconfiança? Como que eu tenho autoestima? Então, assim, claro que não é uma resposta tão simples, né, de ser dada. Existe todo um histórico aí. Tem a questão fisiológica, tem a questão psicológica e hereditária. Tem de criação da pessoa. Não é uma resposta tão simples. Mas... Às vezes você está se sentindo pouco, talvez porque você seja pouco mesmo. Sim. Às vezes você não está fazendo muito. Então, assim, não tem como você ter uma falsa percepção da realidade. Eu não vou te incentivar a ter uma falsa percepção da sua realidade. Então, assim, você não faz nenhuma atividade física, você não come direito, você não busca evoluir espiritualmente, nem psicologicamente. Olha o círculo negativo, tudo. Né? Tudo tá ruim. Aí, assim, mas eu quero me sentir, nossa, uma pessoa top, né? Quero me sentir muito bem. Não tem como se sentir bem se você não tá fazendo nada de bom. Você não tá servindo a ninguém, você não tá ajudando ninguém, nem a você. Nem você tá se ajudando. Sim. Então, às vezes, a tua autoestima tá ruim porque você é ruim. Esse é o segredo. Esse é o segredo da atividade física. Então, às vezes, a pessoa precisa de um choque de realidade, porque ela quer ser uma pessoa confiante, mas ela fala tudo que ela se propõe a fazer, ela não faz. Tudo que ela fala que ela vai fazer, não, eu vou ler. Tudo muito difícil, né? Se sabota tudo é difícil. Né? Ela se sabota o tempo todo. Ela não busca evoluir de nenhuma forma. Ela não busca tratamento. E aí ela quer se sentir, ter uma ótima autoestima e ser uma pessoa autoconfiante. Aí não dá mesmo. Não, né? Mas é que as pessoas querem tudo de graça. De graça, né? Que é fácil. Vou entrar numa máquina, vou ser feliz. Não, a gente sabe disso porque a gente treina todo dia. Então, nós somos cobrados pelos nossos neurotransmissores, porque a gente sabe o tanto que é importante, né, a serotonina e a endorfina sendo liberada ali. E a gente sabe finalizar isso de uma forma que o corpo cobra. Então, a gente sabe os efeitos dessa vivência maravilhosa que é a atividade física. E nós somos feitos de hormônios. Somos todos hormônios. Então, assim, a todo momento você tem produções altas de endorfina, dali a pouco você tem de cortisol, e aí são picos, né? Tem dia que você tá assim, super no gás, dali a pouco o gás acaba, você não entende nada. Você fala, putz, é pico. E você recebe essa informação, né, de uma forma que você, não, é por isso. E lógico, a gente sabe entender a fisiologicamente a informação, ela liberta, né? Então, assim, ela salva. Se você tem essa informação de que foi por conta do sono, da alimentação ou da atividade física, por que você tá daquele jeito, compreendendo isso, é muito mais fácil de mudar. Então, essa questão da autoestima e da motivação, a pessoa, mas eu preciso, às vezes fala assim, né? Eu preciso me sentir melhor para eu poder começar uma dieta, ou eu preciso me sentir melhor para começar uma atividade física. Não, é o contrário. Você tem que fazer a atividade física para se sentir melhor. Você precisa de uma dieta para se sentir melhor. Isso dá resposta, né? Então, para ter essa resposta, e às vezes a gente faz o contrário, né? Quando eu melhorar, eu começo. Não, você tem que começar para melhorar. Começar com as coisas básicas, contrário. Né? Começar com as coisas básicas. Primeira coisa ali, ó. Sono. Regula o seu sono, ele é reparador. Ele vai reparar o seu corpo. Treino, construção, ele é construtor. Ele vai construir essa bomba de energia positiva, de neurotransmissores. Então é isso. Começa com as coisas básicas.
Alimentação, Alimentação 100%, treino 100%. vai virar uma bola de neve positiva sem você perceber, porque você regulou o seu sono, você se reparou. Sim. Você foi pra academia ou treinou na sua casa, enfim, você construiu. Se você fez esses dois certo, automaticamente você vai fazer uma refeição melhor. Você vai falar, pô, dormi bem ontem à noite, treinei agora. Pra que eu vou comer tal coisa se eu posso comer tal coisa? E aí vai indo. Aí entra a disciplina Aí também, entra né? a disciplina. Que aí a motivação você é uma começa coisa. a ver resultado. E aí você vai se olhando. E aí você vai aumentando sua autoestima. E vai virando uma bola de neve positiva. E aí, com a autoestima, porque às vezes essa construção que é o difícil, né? A pessoa que tá ali se sentindo pouco, talvez seja porque ela tá sendo pouco mesmo, tá fazendo pouco, tá se esforçando pouco. Então, às vezes, precisa um pouco dessa conscientização para a pessoa, porque às vezes ela acha que ela tem que... Ah, nasci com autoestima. Não, nasci sem. Né? Ou então não confia nela. Ah, eu não tenho autoconfiança. Tá, mas você se propõe a fazer uma coisa, você não faz. Você se propõe a fazer uma academia, paga um mês, vai um dia. Aí se propõe a lê uma página, não termina o resto. Não ajuda ninguém, não vai atrás de um psicólogo, não vai atrás de um personal, não vai atrás de um nutricionista, não faz nada para ajudar nem aos outros, nem a ela. Com certeza. Então não tem como mesmo confiar em si mesmo ou ter uma autoestima boa desse jeito. Não tem. Então tem alguns chacoalhões assim que tem que ser dado. Ah, com certeza. E Todos. a motivação... Tem alguma técnica que vocês usam? Claro, tem a técnica natural, né? Que é ver resultado. Então, quando você vê o resultado, você se mantém motivado. Porque você percebe que aquilo que no começo não estava dando tanto resultado, começa a perceber e aí vai se cuidando cada vez mais. Mas tem alguma coisa que vocês possam dar de dica, assim? Porque a pessoa está motivada, ela começa, né? A fazer uma atividade, começa a fazer alguma coisa, começa a se cuidar. Só que aí não tem a disciplina e aí aquela motivação vai caindo, né? Vai diminuindo. Então, na primeira semana, no primeiro mês, tá de um jeito. Algumas pessoas só o primeiro dia, né? Então, tem gente que a motivação dura um dia, tem gente que dura um ano. Então, qual que é essa diferença, assim, além do resultado natural, que vocês poderiam dar de dica para a pessoa conseguir se manter motivado por mais tempo? Essa não é nenhuma dica, é um processo. Total. A pessoa precisa sentir confiança em você. Você faz um trabalho perfeito com a pessoa, você não vai precisar desse esforço motivacional e ficar cobrando a pessoa ali. Não, a pessoa vai se sentir confiante em você. Existem pessoas que odiavam treinar, não gostava de academia de jeito nenhum, que através dessas estratégias que a gente usa aí, que eu uso, a didática, a dinâmica de treino, escutar o aluno, entender o objetivo que ele quer, às vezes a pessoa não gostava de treinar, hoje ela me manda foto indo treinar. Ó, Rony, fiz 40 minutos aqui, ó. É um incentivo todos os dias, pessoas que odiavam pisar na academia. Ela mesma se dá um incentivo. Então, a gente tenta transmitir essa motivação através dos resultados positivos, ó. Sim. Assim, desse jeito você melhora e tal. E aí a pessoa vai construindo uma confiança em você. A hora que ela pega essa confiança em você, aí já era. Aí já tá engatado, o negócio vai embora. Você não precisa ficar se preocupando com essa pessoa, porque ela tá todo dia ali. Ela já viu, ela já entendeu agora, né? O negócio, ela já entendeu o game. Entendeu? Então, é assim, é um processo. É um processo que... É o só vai. Só vai. É o não pensa muito. Isso, você vai criando ali a estratégia, vai lapidando, né? Na verdade, assim, em terapia, a gente usa algumas estratégias de motivação, de foco, para a pessoa ficar mais determinada, tanto na parte disciplinar, né? Não só nessa parte de saúde física, mas com a saúde mental, Sim. Nos relacionamentos. Então, tem várias técnicas que a gente usa, né? De acordo com a cognitivo-comportamental. Só que uma delas que eu uso, que até vou falar agora aqui para quem quiser usar, é levar para o sentimento essa questão da disciplina. Então, como que funciona isso? Se a pessoa odeia fazer atividade física, tá? Aí ela precisa fazer por saúde ou pelo próprio corpo ou para autoestima. E aí ela só consegue pensar, nossa, é ruim fazer, eu sinto dor, não gosto, tenho preguiça. Só que se ela pega uma foto... isso só para materializar, tá? Então, assim, guardar para ela mesma. Isso, guardar. Ou uma foto dela, uma época em que ela fazia alguma atividade, porque em algum momento alguém fez, gente. Criança, pelo menos na educação física, na escola, ela fez, né? Exatamente. Mesmo que ela não faça academia, mas qualquer tipo de esporte que ela já tenha feito. Então, pode ser uma foto
quando era mais jovem, uma foto adolescente, uma foto criança, uma foto dessa época. E falei assim, que estava com um corpo que gostava mais e com uma saúde melhor, mais animado, mais motivado. Então, uma foto de uma época dessa da vida. E aí, pegar essa foto, olhar para ela, se concentrar e levar isso pro emocional. Então, lembrar dos sentimentos que tinha quando estava daquele jeito. Sim. Então, assim, é uma foto de tal ano, do ano 2000. Eu estava motivada, eu estava animada, eu estava estudando, eu estava trabalhando, eu estava bem, eu estava com a saúde melhor, eu estava me servindo essa roupa, sei lá, que eu gostava de usar e hoje já deixei de usar. Eu ia para a praia, eu ia para a piscina sem sentir vergonha. Então, focar no pensamento e no sentimento, principalmente, que estava sentindo naquela época, que estava positivo. Esquecer vergonha, esquecer medo, esquecer dor. E ficar ali como se fosse uma meditação mesmo. Pensando, tentando sentir aquilo que estava sentindo naquela época. Para se comparar. Mas, como eu disse, né, a comparação com você mesmo é sempre positiva. Com certeza. Ainda que você não esteja bem hoje. Eu era melhor nessa época. Tá, só que se você já foi daquele jeito, tem como você voltar a se sentir daquela forma. Então, você se comparando com você consegue crescer. Então, essa foto é como se fosse materializar uma foto, um vídeo, alguma coisa que te lembre essa época que você estava bem com você. Com você e com as outras pessoas automaticamente, né? E aí, tentar ter aquele sentimento, novamente, porque as pessoas que não gostam de fazer nem a atividade, nem a dieta, nem de se cuidar, elas têm uma lembrança ruim daquilo, né? Então, elas lembram da academia, nossa, eu vou suar, nossa, eu vou cansar, nossa, eu vou passar vergonha, ou nossa, eu vou chegar lá e as pessoas estão todas arrumadas, todo mundo bonitinho e eu tô lá, né? Não tô na minha melhor forma. Então, ela tem só sentimentos negativos associados a isso. O único sentimento positivo que ela tem é o de ver o resultado, mas o resultado não é no primeiro nem no segundo dia. Primeiro, ela tem que crer para depois ela ver. Né? Mas ela quer ver primeiro o resultado. Mas é que tá. Por isso que a atividade física, no momento que ele falou, a gente cria estratégias de acordo com o que é passado. E a gente tem que ter esse feeling. Porque quem nasceu pra coisa, entende o feeling. Então, às vezes, a pessoa uma facilidade maior de entender muito rápido. O processo. Pega muito rápido. Só de você olhar, você já faz um raio-x da pessoa. E aí, você tem que criar esse vínculo, porque acreditar em você, ela olha pra você, ela acredita em você, ela vê o corpo que você tem, ela vê que você resultados é dedicada. Que você e tem. a verdade que você passa naquilo, que é verdade. A gente tem que passar uma verdade. Eu não consigo construir uma coisa, mentira, é verdade. Você tá falando uma verdade pra ela, então... você tem que pegar o feeling se ela está deprimida demais, se ela não está. E 90% que procura esse recurso e não gosta é porque vive deprimido, né? Não, e tem outra coisa. Mas isso é a parte racional. E racionalmente ela até entende. Não, tá bom, já acreditei. Já sei, já foi comprovado. É possível, né? Já foi comprovado tanto os métodos de vocês quanto cientificamente, psicologicamente, está tudo comprovado. Então, ela acredita, ela entende isso racionalmente. A questão é o que ela sente em relação a isso. Então, para ela conseguir mudar o sentimento, ela precisa ter essa motivação, ela precisa de várias outras coisas para conseguir, né, o sentimento. Mas e aí só que ela só vê o lado ruim. Mas ela a vê que ela vai sentir endorfina. dor, ela vê que ela vai sentir, entendeu? É o jeito que a gente apresenta a situação, Exatamente. né? Porque assim, somos adultos. Se a gente for fazer tudo que a gente gosta... exatamente. Entendeu? A gente joga Já tá essa tudo também. morto já. É isso. Então, precisa ser bem realista em relação a isso. A gente mostrar o caminho para a pessoa e falar, olha, realmente, tem dia que eu não quero treinar. Olha, de segunda-feira mesmo eu não queria treinar. Mas eu fui. E o que acontece? A parte psicológica que eu te falo é assim, uma pessoa que ela tá depressiva, ela vai ver o lado ruim das coisas. E tem coisa que... tem coisa ruim no exercício físico? Tem, vai doer. Por exemplo, vai doer. Pelo menos no começo vai doer. A pessoa, ela fica só focando que ela vai sentir dor e que ela vai ficar cansada, por exemplo, e todos os outros benefícios ela ignora. Isso é uma característica da depressão. Então, a primeira coisa, a pessoa que é ansiosa e a pessoa que é deprimida são coisas diferentes. Quem é ansioso, às vezes não vai fazer por medo de se frustrar e porque vai demorar para ter o resultado. Ela não vê todos os benefícios que ela vai ter nesse caminho, entendeu? Ela só aproveita o destino, ela não aproveita a viagem. Sim. Tá? O ansioso é assim. O depressivo é diferente. Ele já vai começar a ver só o lado ruim das coisas, só a dor, e não vai ver todos os outros prazeres que ele vai ter nessa caminhada.
Sim. Então, são formas E quem tem os dois, quem tem ansiedade e depressão, piorou. Porque ela vai, além de ver só o lado ruim das coisas, ela não vai ter a paciência e não vai ter aquela motivação de ver o quanto a viagem também é boa e não só o destino final. Não, mas é que tá, a gente fala assim, eu gosto de lidar com desafio. Então, quando a pessoa, qualquer pessoa, independente se tem problema ou não tem problema, ela tem que parar com mimimi. É isso aí que a gente não detesta, isso aí. Porque se você me procurou, eu não posso querer para você. Você já me procurou porque você quer fazer alguma coisa. Agora, sejamos professores, né? Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que eu tô pedindo para você fazer. Agora, se você não quer fazer, aí já é um problema teu. Porque, na verdade, Marina, tem muita gente que se esconde atrás dela mesma, entende? Ah, eu vou me sabotar porque eu gosto. Porque a mãe e o pai deixam, desde criança. Ninguém mais é criança. Cresceu, acabou. Não tem que querer, tem que fazer e acabou, entendeu? É essa parte que eu concordo, o ser professor tá em você. Então, não tem que fazer o que você tá... Ah, eu não tô pedindo, eu tô mandando você fazer. Você tá me pagando para isso. Depois você não tem resultado, o problema é meu. Eu tenho que ser professor nessa hora. E tem gente que precisa de chacoalhão, mas um bonito mesmo. Aquele tapão bem gostoso, que você fala assim, ó, é o seguinte. Tapa que eu digo no sentido de chacoalha. Sim. E faz ela entender que ela está errada. Entende? Porque se você vai na vibe, eu já vi isso aí. Tem gente que vai na vibe e sabe o que acontece? Não vira nada mesmo. Então, o maior incentivador é você mesmo, é o próprio professor. Se você não tem essa energia positiva para você passar, você nem começa um programa, porque aí você já está cansado, você já está de saco cheio. E pra gente não rola isso, porque a gente foi feito para isso, entendeu? Por isso que a gente é professor, a gente é firmeza. Então, tem muita gente que, tudo é um empecilho. Porque você já fez alguma aula? Não, não fiz, então vamos fazer, ué. É ali que você vai ver que liberou a endorfina, a energia certa. Você sabia que você é feito de hormônio? Você tem a cabeça feita de hormônio. Os neurotransmissores, eles são ligados pelos hormônios que a gente libera. Se você não fizer a primeira aula, você não vai sentir. E aí é a estratégia que o Rony falou. A gente cria estratégias porque a gente tem o feeling do aluno. Então, a gente sabe quem que não gosta de sentar numa máquina para empurrar ferro. Sim. Mas não é só isso. Dá para você adaptar N coisas para aquela pessoa. Dá para deixar prazeroso, né? É, lógico. Primeiro porque você não começa um conteúdo de treino socando peso para a pessoa e, senta na máquina. Não é isso. A gente vai fazer as mobilidades certas, eu faço correção postural, eu quero ver se você não entrega um resultado com encurtamento, você não entrega um resultado com a pessoa toda, o ombro protuso, você não entrega. Então, você tem que fazer um conteúdo para ela gerar e ela entender que aquilo ali é a verdade que você está passando para ela e dar um chacoalhão. Porque como é que ela quer liberar alguma coisa na vida dela, como é que ela quer ser melhor se ela também não se ajuda? Porque a gente está ali para incentivar. Aí começa com mimimi, que é o que a gente mais vê. Aí, minha amiga, aí o professor entrando em ação, entendeu? Você vai fazer isso e acabou. Porque tem gente que precisa de ter limites. Muita gente cresce sem limites. Muita gente vira adulto sem limites. E isso daí é um puta sacanagem que um pai e uma mãe pode fazer com o filho. Porque a vida foi feita de limites. Você não vai fazer o que você quer a hora que você quer, quando você quiser. É o tal de eu vou comprar um namorado. Isso não existe. Entendeu? É o tal do só vai, né? Só vai. Só vai, não fica. Só vai, não, deixa com nós. Se ficar pensando, não, mas e se eu fizer isso? E aí, formas de autossabotagem, né? Que acontece muito. E a própria pessoa não precisa nem acontecer alguma outra coisa, ou alguém sabotar sua dieta e seu cuidado. Você mesma, nós somos os maiores autossabotadores, né? E você tem que dar essa lição. Tem esse programa que eu tô fazendo um reality para obesos, né? E nesse reality ainda nem estreou, tô falando aqui em primeira mão. E aí, o que acontece? Tem gente que já treinou comigo, de obeso e tal, eu chego na lata. Te dei 1, 2, terceira chance. Tchau. Não quero mais você aqui. Não quero. Eu não te treino mais. Porque tudo tem limite. Você aguenta? Você precisa trabalhar? Precisa, mas o verdadeiro professor é aquele que cobra. Porque senão na escola você gostava de escrever, acabou, não você tinha... gostava de fazer prova. Muita coisa que você tem, pode perceber, as coisas mais difíceis são as que mais te promovem resultado. Sim. Se você toda vez que você falar não para você mesma, você já é um fracassado, desculpa, mas é assim que acontece. Então vamos ser para frente. Sim. Como eu falei da autoestima, né? A pessoa, mas eu não tenho autoestima, eu me sinto isso, eu me sinto incapaz. Mas não é que você está se sentindo incapaz, às vezes é porque você é incapaz. Não, você é a própria derrota, porque toda vez que você vai fazer alguma coisa, você põe empecilho, não é? Então, já cresceu derrotado. Aí eu fico louca com essas coisas. Arruma uma como é que é? Desculpa.
Solução para cada... Um problema para cada solução. Exatamente. Você é arruma urubuzão, né? Urubuzão. Todas as soluções, É nenhuma assim. serve. Precisa de um problema, né? Ah, eu dou empurrão na lata. Então, muitas vezes, essa pessoa... E aí fala, nossa, mas você vai falar isso? Vai falar que a pessoa está sendo insuficiente? Está sendo uma frustrada? Tá, mas ela não é aquilo, mas ela está sendo. Você vai então, mentir? ela não tem como ela ter uma ideia diferente de vida e a autoimagem que ela tem se realmente ela está sendo uma fracassada naquele momento. Não. Então, é aquela surra de realidade mesmo que muitas vezes precisa ter para a pessoa acordar mesmo. Porque fica aquela coisa de... Como se fosse uma criança mimada, né? Opa, é como se fosse uma criança mimada. Pelo menos eu, né? Que não aceita, né? Que o que ela precisa fazer, ela se sabota e aí ela quer colocar, muitas vezes, a culpa no outro, que não teve resultado, ou a culpa é da dieta, a culpa é do médico, a culpa é do personal, a academia que não serve. Exatamente. Sempre o problema tá no outro, nunca tá nela. Porque por isso que eu falo do feeling, né? Que tem muitas pessoas que te procuram, a gente sabe que quer fazer aquilo, tanto pela saúde mental como pela saúde física, mas um é proveniente do outro. De repente você não está bem emocionalmente, mas você começa um programa de treino, você confia em você. Você fala, eu já vi muita gente que o marido falou assim, a minha esposa detesta treinar. Não, mas traz ela aqui. Eu vou conversar com ela, porque aquela pessoa, ela precisa fazer ela enxergar. Você precisa ser persuasiva para tanto também, entende? Aí você começa um programa de treino com a pessoa, ela vê que no primeiro dia ela já liberou hormônios bons nela, acabou. Não é? Acabou. Você precisa ficar fazendo... E no caso de ansiedade, a pessoa tá ali ansiosa, com medo antecipado de tudo e querendo tudo ao mesmo tempo e ir para ontem, né? Então, as melhores coisas que a gente conseguiu e consegue na vida são a longo prazo, né? Nada é instantâneo, assim. Jamais. A gente quer que seja, né? Tá tentando aí, igual a gente estava falando da quantidade de treinos e da qualidade, o quanto isso pode ser... como que a gente faz para ter a mesma qualidade de treino num tempo menor, né? Tudo hoje é assim, tudo num tempo menor, tudo é mais rápido. E isso vai colaborando. O próprio áudio do WhatsApp, né? Acelerar, não, então... E aí, pessoalmente, como que você aperta, né, o botão, assim, fala mais rápido? Então, tudo isso vai causando ansiedade, irritação... E vai virando, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, quando você fala para uma pessoa que ela precisa ter a motivação constante, precisa da disciplina para ver o resultado, ela já não quer mais. Né? Então, quanto mais ansiosa essa pessoa menos ela vai ter essa constância. E no caso contrário, que seria no caso de depressão, ela já não começa porque ela não tá tendo força para aquilo. Ela tá tentando se esforçar, mas ela não tem força no caso da depressão. E no caso da ansiedade, ela até tem a motivação e a força. Só que de pensar lá na frente, de pensar já no resultado, de quanto tempo vai demorar para ela ver um resultado ou alguma coisa positiva, ela está ali vendo só coisas negativas daquele processo. E ela esquece de ver as positivas ou ela minimiza o que é positivo e engrandece tudo que gera dor. Então, é essa balança, né, que precisa aumentar os ganhos e a visão dela do ganho que ela está tendo ou que ela já teve e diminuir a dor dela. Eu tenho que entender. Tem que entender que a vida é construída, não é de mimimi, não. Tem que se dar o máximo e parar com esse negócio de, eu não sei, eu vou deixar para amanhã, ou então eu tenho que chamar todo mundo para ir comigo, senão não vou. A procrastinação, né? Sinceramente, tem uma coisa não dou conta, sobre... Não tem paciência, não. Não. Sobre a procrastinação, tem uma coisa muito legal. Até falei sobre isso esses dias. As pessoas que mais procrastinam são as que têm muita dificuldade em regular o humor. Por quê? Porque a gente procrastina só o que a gente não gosta, né? Quando é o que a gente gosta de fazer, comer uma coisa gostosa, ir num lugar, já é automático e você, inclusive, fica ansiosa para fazer aquilo, certo? Uhum. Quando a pessoa procrastina muito, é porque ela tem uma dificuldade em regular essa parte do humor. Então, ela sabe que ela vai ficar ali ligeiramente mal-humorada, né? Nossa, eu tenho que fazer tal coisa e eu não quero. Mas ela sabe que depois ela vai se sentir bem. Por quê? Porque ela cumpriu com a obrigação dela. Né? Vai se sentir bem, vai se sentir confiante, vai se sentir livre. Não, já fiz a minha obrigação, já fiz o que eu precisava fazer. Só que o que acontece? Quando ela entra nesse mau humor, vamos dizer assim, nesse humor rebaixado, ela não consegue sair daquilo. E ela não consegue nem ver o lado bom de ter terminado aquela tarefa. Então, as pessoas... Aí ela se vicia em procrastinar. E aí ela acaba fazendo as coisas sempre de última hora,
né? E de uma forma como que ela poderia ter feito melhor, né? Se ela tivesse feito com um tempo maior, só que ela não consegue ver isso. Então, quem consegue regular o humor de forma mais fácil, ela já tem a noção, com a informação, claro, né? Conforme a gente vai tendo essas informações, a gente vai se educando de que ela vai ter um mau humor ali, nossa, eu tenho que fazer isso aqui, só que logo depois ela vai se sentir livre, vai se sentir leve, vai se sentir competente. Uma maturidade, né? Uma maturidade, exatamente. A gente estava falando da imaturidade aqui, a procrastinação entra nisso também. Sim. Porque quem nunca quis, né? Não, amanhã eu faço, semana que vem eu começo. Mas a gente sabe que a procrastinação, a curto prazo, ela causa um prazer, né? Aquele prazer de, ufa, não preciso fazer isso agora. Vou jogar para outro dia, para outro horário. Só que, de forma inconsciente, aquilo fica gravado. Nossa, eu tenho que fazer tal coisa. Nossa, eu devia ter ido na academia, eu não fui. Eu devia ter feito aquele relatório, eu não fiz. E aquilo vai te consumindo energia. Com certo? certeza. Porque fica, mesmo que você não se lembre disso o tempo todo, no seu inconsciente que você precisa fazer alguma coisa que você não está fazendo. E isso influencia em todo o resto. A procrastinação, a pessoa que procrastina, é a pessoa que não tem o poder de contemplar o próprio merecimento. Sim, né? De ver, nossa, olha como eu fui capaz, né? De passar por cima da preguiça, gerar de passar o desconforto por cima... intencional e depois contemplar o merecimento de ter feito isso. Sim. E quem está sofrendo mesmo de ansiedade não consegue ter esse meio tempo. O que você falou mesmo? Eu quero que você repete de novo. O que agora? A pessoa que procrastina não tem o poder de contemplar o merecimento. Isso, de contemplar o merecimento. Isso. Então, esse meio tempo que existe, ela não tem essa paciência, não tem esse caminho, né? Sim. Como se ela não soubesse que isso vem depois. É porque é necessário, né? Você gerar um desconforto intencional. É aquele lance do banho gelado. O banho gelado não vai fazer... mudar de vida e tal, mas é um desconforto intencional. Claro, entendeu? tudo que você não gosta tem que fazer esse exercício. Entendeu? É basicamente isso. Depois o sono vai embora, o ânimo vem, Entendeu? a liberação de hormônios positivos vem. Não quero treinar, mas vou treinar. Não quero fazer dieta, mas vou fazer dieta. Então, faz parte do banho gelado, né? Isso, a imagina. dieta, o banho gelado, o exercício, Sim. que é um mal você, intencional, né? para depois ter um conforto. Imagina que prazer legal você acordar, fazer tudo certinho durante o seu dia, chegar à noite, você deitar no teu trabalho, você fica, caraca, não consegui treinar, consegui fazer dieta, eu consegui trabalhar bem, eu produzi, cara, você vai dormir tranquilo. É isso, você está contemplando o seu merecimento. Agora deitar. Aí também entra a questão da insônia, de não conseguir dormir. Claro que tem questões fisiológicas, biológicas, claro que isso também existe. Mas a parte psicológica, ela é muito forte, né? Da pessoa deitar e falar, nossa, eu não fiz nada do que eu precisava, eu falhei de novo, eu não tive competência de comigo mesma, do que eu combinei comigo, eu não consegui fazer. Então, a autoestima vai lá no chão. E aí ela deita e o pensamento não para. E aí amanhã ela vai procrastinar tudo de novo. Porque tudo que ela devia ter feito, ela não fez. E aí ela fala, não, amanhã eu vou fazer assim. Aí ela começa. E aí perde o sono, né? E aí vai no outro dia, tá acabado de novo, porque tá se culpando. Aí vem a culpa, né? Além de não ter feito o que devia fazer, sente culpa. Aí vem aquele desânimo e fala, eu já não fiz mesmo ontem, hoje também não vou fazer. Vira... aquilo que a gente fala desde o começo, a bola de neve, uma coisa puxa a outra. Esse sentimento eu não entendo. Não quero experimentar. Nem quero experimentar, obrigado, porque a gente tem um comprometimento com a gente mesmo, né? Devido aos hormônios que a gente experimenta todos os dias, então as pessoas têm o mimimi, tem a coisa ruim, mas também tem muita coisa boa, né? E a gente tem que saber aproveitar, entender fisiologicamente o que acontece, porque eu falo que todo problema, você tem que saber entender ele, senão você não consegue resolver. Por que eu tô desse tamanho? Por que eu tô procrastinando? Por que eu tô assim, né? Então, toda evolução do próprio ser humano, ele tem que se perguntar e ser forte para tanto. E não deixar para o depois. Sim. É que nem eu falo, por que você cria estratégia? A estratégia é treinar todos os dias. Você não toma banho todo dia? Você não come todo dia? Se você que é adulto, se não tiver uma disciplina, como é que você pode ter um filho? Então, é o seguinte, você é a cara do seu problema. Se você gerou ele, você vai ter que ter a consequência de também... Porque hoje o mundo está muito mimimi, porque as pessoas não têm limites, porque os pais não estão dando mais limite para os seus filhos. E aí é onde gera um problema muito sério lá na frente,
que a gente que é personal sente muito isso, entende? Então, o procrastinar, a depressão é um problema fisiológico gravíssimo, a gente sabe que não é, depende da pessoa, ela não quer ser assim, Sim. né? Mas devido a toda essa quantidade de sucessão de coisas, acaba acarretando, e você, como uma excelente psicóloga, sabe disso. E a gente mais ainda vivencia tudo isso. É aquilo que eu falei agora há pouco. A hora que eu me senti melhor, a hora que claro, não como uma pessoa que tá emocionalmente adoecida, tá? A gente tá falando de pessoas Sim, normal, que você tá bem, é. que tem preguiça, existe falta de motivação, todo mundo tem isso. Mas a hora que eu melhorar, eu vou. Não, você tem que ir para melhorar, né? Claro, a hora que eu tiver bem, compromisso. a hora que eu tiver bem, eu faço isso. Não, você tem que fazer isso para se sentir bem, é o contrário. Claro, né? você tem que ter um Então compromisso. essa conscientização e esse compromisso com você mesmo. Ué, a mãe não manda ir pra escola? Vai pra escola. Vai pra escola. Por que você não tem que se ter um compromisso? Você Com tem que você, se pôr né? esse compromisso consigo mesmo. Porque para você se tornar melhor, é só você que vai fazer a diferença. Porque se ela não quer fazer uma atividade física, você não pode obrigar. Não dá pra pagar alguém. Fala assim, gente, por quê, né? Que a gente fala, tô pagando um cara pra correr ali pra mim. Não dá, né? Não tem existe. como. Acho que é a única coisa, né? Cuidar da saúde mental e da nossa saúde física, você nós pode mesmo. ter ajuda, né? Pessoas que colaboram Sim, com muito. isso, você. É. Mas assim, a atividade propriamente dita não tem dinheiro, não tem nada que possa fazer por você. Já tentaram inventar máquina, né? De choque, Nossa. inventar um monte de coisa pra Creme, gente ficar parado, creme, mas nenhuma resolveu até hoje. Mas tem que ter um incentivo próprio, né? Tem que botar... Eu acho que é de criança que se aprende, né? Depois que fica velho não adianta mais, porque com 44 anos eu não iria aprender o que eu sei hoje. Então tem que ter a maturidade para tanto, e isso é proveniente do pai. Aí tem que e a mãe da aprender criança. na marra, né? Não aprende no amor, tem que aprender na É o dor limite depois. que você se coloca, Marina. É o limite Tem que que você aprender. se coloca, que nem você falou pra mim. Aí eu não sou fã de atividade física, mas eu faço. Porque você é um espelho. Por obrigação. Você é um espelho pra muita gente. Mas faço. Não importa Exatamente. se eu tô... Mas eu faço. Mas eu tenho esse que é estar o ali, seu eu vou. compromisso, porque você é uma excelente profissional e você tem que ser espelho, porque Não, e os só de seus saber os pacientes- benefícios, só a conscientização dos benefícios, o que me traz de ruim, que é o quê? A preguiça de ir, que é isso, eu não tenho problema com a dor. Não tenho problema de doer. Eu acho gostoso, inclusive, a Sim. dor muscular. Não tenho problema com dor. Tem gente que tem muito problema de ficar, nossa, não consigo agachar, não consigo fazer nada. Eu não ligo pra isso. O meu problema é a preguiça mesmo de ir. Depois que eu vou, tudo bem. Beleza. Então, o que é isso? O que é a preguiça de fazer a atividade perto de todo Pois é. Pois é. todo o resto, de todos os benefícios. Então, essa conscientização me faz fazer atividade física, entendeu? O Ronei que eu diga, né? Com Ronei. certeza. Treina ela. Você que falou, tá quietinho aí, né? As mulheres aqui falam, Nossa, não mulher, param. Eu Nossa, adoro ficar coitado. escutando. Só Só tá analisando. só ouvindo. Você quer falar mais alguma coisa? Dar algum recado pro pessoal? Tudo que você quiser falar agora, eu vou abrir agora para deixar você falar, que a gente já tá terminando. Coitado. Galera, é isso. Eu acho que tudo que a gente falou aqui faz bastante sentido em relação à autoestima, em relação a resultados, né, principalmente. E é isso. Comece com as coisas básicas. Inicia com as coisas básicas dentro da sua casa Tem mesmo. milagre. Não tem milagre. É aquilo que eu falo. Começa com uma bolinha positiva e vai indo, e vai indo, e vai virar uma bola de neve gigantesca positiva. Isso aí, então. Obrigada pela presença. Obrigado eu pelo convite aí. Agradeço você também, Carla. Muito Obrigada obrigada a por você. ter aceitado. Desculpa de não deixar você falar. A gente como Nós empolga. deixamos, você que quis escutar, né? Ele tá zen, ele tá expressando. Ó, doida aqui, ó. Fala pra caramba. Fala um Desculpa. pouco, mas vai falar com sentido, Né? tá bom. E você também, Carla, quer deixar algum recado pro pessoal, pros seus alunos, para quem não é também ainda? Eu amo meus alunos de paixão. Amo o que eu faço de paixão, ó. Arrepia inteira. Eu acho que eu sou muito emoção, né? Então, a gente que trabalha com emoção, a gente trabalha de verdade, é ou não é? Com certeza. O verdade, ninguém pode tirar de você. A verdade, você ser professor, ter energia para passar, ajudar alguém, isso aí não tem dinheiro que pague. Então, eu só sou muito grata a Deus, aos meus alunos, que eu amo de paixão mesmo, assim. Eu falo que hoje, graças a Deus, a gente pode chegar num nível que você pode escolher o que você pode ser, entende? Com certeza. Sim. E eu sempre quero escolher estar com eles e amar de verdade, fazer tudo de verdade, que é o sentido da vida. Eu só tenho gratidão.
É isso aí. E fazer o que ama não tem preço, né, gente? Você não Aqui eu acho que trabalha, nós né? três. Você não trabalha. Eu acho que nós três, assim, aqui somos suspeitos para falar sobre gostar do que Privilegiados. faz. É. E às vezes até tem que tomar cuidado. Às vezes eu falo assim, gente, tem que tomar cuidado, porque senão eu vou ficar falando de psicologia, de emoção, de comportamento. Que é uma o tempo delícia. inteiro eu vou ser uma chata. Então, às vezes eu Nunca. começo a falar alguma coisa assim, aí eu falo, gente, tá muito papo de psicólogo, porque se tivesse me avisa, porque senão tem que dar uma segurada. Mas aí é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. sempre. E aí deixa as redes sociais, a gente vai deixar marcado aqui, né, o contato de vocês para quem quiser. Certo. Tá? E das redes sociais também para tirar dúvidas, tá Certo, bom? tá Vou bom. deixar aqui. Como que é o seu? Só pra gente Carla falar. Cordeiro. Carla Cordeiro. E o seu Malta Rony. Malta Rony, né? Gente, então a gente termina por aqui. Obrigado pela presença de vocês, por mais um episódio do Muito Mais Podcast, que é o seu podcast de saúde mental. E a gente volta na próxima semana. Obrigadão. Com certeza.